Alô, você que está na audiência, muito obrigado pelo prestígio, pela parceria. Mais um Nossa Unesc está no ar. Aqui o programa das boas notícias da nossa Universidade Comunitária e também trazendo tudo o que é destaque na pesquisa, na extensão, no envolvimento da Unesc com a nossa comunidade. Afinal, somos a Universidade Comunitária do Sul de Santa Catarina. Olha, no programa de hoje, nós tivemos recentemente o Agosto, que remeteu ao Lilás. E o Agosto Lilás remeteu à prevenção, à atenção, ao cuidado para com um problema muito sério, que aí está na nossa rotina, na nossa realidade, que é a violência contra a mulher. A Unesc tem um trabalho muito forte no sentido de prestar apoio, de orientar, de advertir, de trazer elementos para apoiar essa mulher vítima dessa covardia, né, que é a violência contra as mulheres. Então, o programa hoje vai ter uma conversa muito séria com profissionais da área para a gente falar sobre esse tema e trazer a você esse esclarecimento. Daqui a pouco você que conhece alguém que é vítima desse tipo de violência, você que de alguma forma já passou por isso, né, e deu a volta por cima ou ainda não conseguiu dar a volta por cima, queremos dizer a você que há elementos, há estrutura social e há formas de vencer isso. E esse é o destaque desta edição do nosso Unesc, que é o programa da Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da nossa universidade, que convida você a conhecer os nossos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Em um minuto, apresento a nossa convidada de hoje. Fique conosco. O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. Estamos de volta com o nosso Unesc, obrigado pela sua audiência. Como eu já anunciei antes aqui, o programa de hoje se propõe a falar sobre a violência contra a mulher, no sentido da advertência, da orientação e da estrutura que a Unesc oferece nesse sentido. Eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio ela que é psicóloga, ela é mestre, especialista em saúde coletiva pela Unesc, professora Paola Rodegueri Galelli. Tudo bom, Paola? Obrigado pela presença aqui conosco. Olá a todos, muito obrigada então pelo convite, né, de estar aqui nesse dia falando sobre esse tema tão importante, né, um tema que nos mobiliza, que faz com que a gente precise sempre estar em movimento, né, justamente para poder fazer todo esse movimento de enfrentamento das situações de violência, né. Que infelizmente é mais comum do que a gente pode imaginar, né. Exatamente, exatamente. A gente entende que o entendimento sobre a violência também vem mudando, a gente vem falando cada vez mais sobre esse tema, então tem cada vez mais pessoas entendendo, né, dando nome para o que elas estão vivendo, e sim, é uma vivência bastante comum, assim, né, então é um trabalho bem grande, bem importante para poder enfrentar a violência, né. A Unesc tem uma estrutura para isso, né, que é o NupreVips, né? Isso. Nos fale mais a respeito. O NupreVips, então, é o Núcleo de Prevenção às Violências e Promoção da Saúde, né, ele existe desde o ano de 2010, ele fica alocado nas clínicas integradas da Unesc, né, na parte da saúde aqui da Unesc, e ele nasceu numa parceria com a Secretaria de Saúde do município aqui de Criciúma, né. Então, nasce dessa parceria entre a Luciane Sereta, né, nossa reitora, e a professora Ana Regina Losso, né, enfermeira, coordenadora de saúde mental do nosso município, hoje em dia, né, mas lá em 2010, então, foi criado a partir dessa lógica. O NupreVips, então, realiza esse trabalho de prevenção, então realiza trabalhos, trabalhos coletivos, né, com as populações, com as escolas, com os serviços de saúde, para tentar conscientizar, né, sobre as questões de violência, para poder identificar o quanto antes, né,
trabalha também na vigilância epidemiológica, né? Então trabalha com dados relativos a situações de violência que são atendidas na saúde. Então os nossos dados dizem respeito a situações de violência que são atendidas na saúde. Diferente, por exemplo, daquelas informações, daquelas pessoas que chegam na delegacia, né? Que vão fazer um movimento assim, de registrar um boletim de ocorrência relacionado à violência. O nosso âmbito é um âmbito da saúde, um âmbito de cuidado dessas pessoas que sofrem violências, né? Que estão sofrendo ou que já sofreram, mas que, né, ainda enfrentam alguma questão decorrente disso, né? E também o nosso terceiro eixo de atuação é a assistência, né? Então realizamos esses atendimentos. A gente trabalha hoje com uma equipe multiprofissional, né? Temos 2 assistentes sociais. Eu, então, que estou nesse momento como psicóloga, nossa coordenadora, a professora Ana Losso, então, como enfermeira também, e a gente conta, então, nesse momento com 2 residentes, né, também na área de psicologia, que vem aí fazendo esse movimento, então, de formação para as situações de violência, né, se a gente entende como um problema de saúde pública, né, um problema na nossa sociedade, a gente precisa formar pessoas para poder, né, lidar com essa situação. Então, no Previps recebe, então, também essas residentes do programa de residência multiprofissional em saúde mental, atenção psicossocial aqui da Unesc, justamente para poder fazer esse acompanhamento, assim, bastante voltado para o cuidado e para as questões de saúde mental relacionadas à violência. Como é que os casos chegam até vocês? E, claro, a gente sabe que tem toda uma questão pessoal envolvendo, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas que tipo de situação você poderia usar como exemplo, até para a gente ilustrar, porque a violência, quem está nos assistindo, se remete naturalmente à questão física, mas existe a violência psicológica, existem outros nichos da violência que também são classificados, né, Paula? Isso. Então, as pessoas chegam para nós espontaneamente, né? Muitas delas nos procuram, né? Batem lá na nossa porta. Outras tantas pessoas vêm encaminhadas de outros serviços. Então, por exemplo, pessoas que foram atendidas numa unidade de saúde, num hospital, e que lá relataram uma situação de violência. Então, esses serviços também orientam, né, a nos procurarem, e essas pessoas vêm até nós através desse encaminhamento, ou através dessa ficha, né, esse dado que eu falei, né, da vigilância epidemiológica que a gente faz. Quando uma situação de violência chega num serviço de saúde, seja qual for, né, o profissional que está lá precisa fazer um registro, né, de que atendeu uma pessoa em situação de violência. Essa ficha vem para nós. E aí nós, então, depois entramos em contato com essa pessoa, para ver se ela está sendo atendida, se ela gostaria de ser atendida, né. Então são por esses meios, mas um importante, né, acho que para ser colocado no dia de hoje, é que as pessoas podem nos procurar espontaneamente, né, elas podem ir até o nosso serviço, depois, né, posso dar informações de contato também. Isso que tu colocas, assim, é muito importante, porque às vezes a gente só valida uma situação de violência quando ela é uma violência física, né, porque tem uma marca, tem alguma coisa nos dizendo que ali tem uma situação de violência, né. E algo que a gente sempre traz é que o nosso papel é da gente ouvir aquela pessoa, independente se eu acho que aquilo faz sentido ou não faz sentido, assim, o que importa pra gente é o relato daquela pessoa sobre o que ela está vivendo, né. E ali, no Previps, pra gente trabalhar muito com essa questão da saúde mental, vem muito forte, né, os impactos da violência, seja a violência física, a violência psicológica, né. Então, por exemplo, um exemplo da violência psicológica, para a gente sair um pouquinho, né, da física, por exemplo, situações em que a mulher, né, ela vai sendo isolada da sua rede de apoio, ela já não pode mais encontrar os seus familiares, os seus amigos, ela vai sendo exposta a situações onde ela é todo o tempo diminuída, questionada. A gente recebe muito as mulheres se questionando se elas estão ficando loucas, sabe? Por causa de uma vivência de sempre duvidar do que aquela pessoa está dizendo, né? E aí, até alusivo ao Agosto Lilás, né? A gente organizou nesse mês um informe epidemiológico, né? Como a gente chamou, sobre essas situações. E o que a gente vê é que essas situações, elas acontecem principalmente dentro de casa, né? Dentro de casa, com pessoas que têm um vínculo próximo, né? Então, são violências que vão acontecendo no dia a dia, muitas vezes não vai se chamando de violência aquilo que está acontecendo, e quando a mulher vê, às vezes ela está procurando um serviço de saúde por outras questões, né? Mas, na verdade, o principal problema dela naquele momento é a situação de violência, né? Então, as situações de violência, elas chegam de muitos jeitos, né? Chegam, às vezes, com queixas de dores, né? E depois, quando tu senta e escuta aquela pessoa, tu vai entender que ela está vivendo também uma situação de violência. Dificilmente a pessoa chega para nós
e a queixa principal dela é a violência. Às vezes são outras queixas e depois a gente vai entendendo, né? Então é um trabalho bem importante isso dos profissionais estarem atentos, né, capacitados para ouvir aquele relato que está sendo dito daquela mulher e poder entender que o que está sendo dito é de uma situação de violência, assim, né? Certo. E sem contar outras situações, como a violência sexual, né? Essas situações que a gente vê comumente no nosso dia a dia, assim, que, né, como a professora Ana Lô sempre diz, né? A violência, ela não é uma doença, mas a violência traz muitos agravos que faz com que as pessoas desenvolvam questões de saúde mental, questões de saúde física mesmo, assim, né, enfim, dores de cabeça, isso é muito comum, né, dores de cabeça, dores nas costas, que conforme a gente vai ouvindo, vai entendendo que é uma situação de violência que está acontecendo naquele espaço, né. E esse tipo de informação, gente, é importante não só para que a pessoa vítima da violência, de certa forma, se capacite para buscar e se encoraje até para buscar o apoio, o socorro, mas também a essa rede de apoio que a Paola citou há pouco, né? As pessoas das relações, as amizades, os familiares, que daqui a pouco começam a perceber isso e não sabem o que fazer. Então, apoie essa pessoa, se aproxime dela. Existem dispositivos como esse do Nuprevips, sobre o qual a gente vai falar mais na sequência. Eu vou fazer um intervalo agora, rapidinho, e na volta a gente vai colocar uma convidada, mais uma convidada na conversa. Há pouco a Paola já deu uma pista aqui, né? A gente vai colocar uma das residentes aqui na conversa. Vamos continuar a conversa com a Paola e fazer mais esclarecimentos sobre a nossa ação efetiva aqui para orientar você sobre violência, sobre o nosso não à violência contra a mulher. Continue conosco, o intervalo, e já voltamos. É hora de recomeçar. A Unesc está com matrículas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre. Tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica. Um lindo campus amplo e arejado, salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade alinhada com os melhores protocolos de biossegurança. Nossa universidade também investiu em alta tecnologia, com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico. O estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa, mas com a interatividade do presencial. A Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade. A hora é agora. Matricule-se já. Faça a diferença e venha para a Unesc, formação que o mercado de trabalho reconhece. Conheça os cursos e as propostas. Ligue 99915-0433. Unesc, a nossa universidade. Quando pensamos no futuro, imaginamos olhar para frente. Mas o futuro já está ao nosso lado. Todos os dias a Unesc escreve um pouco de como será o amanhã, promovendo o desenvolvimento pessoal e coletivo da nossa sociedade. De que tempo você é? Os novos tempos exigem rápida capacidade de adaptação, onde aprender é um processo contínuo e ter propósito é importante. As empresas e instituições valorizam novas competências profissionais e as pessoas procuram negócios preocupados em gerar valor para o mundo. Venha construir o novo com a Unesc, uma universidade completa que oferece ensino de excelência em diferentes modalidades. Experimente primeiro como vai ser a educação do futuro e descubra todas as vantagens da Unesc Virtual, o EAD da universidade que você conhece e o mundo reconhece. Legal, obrigado pela sua audiência. Estamos de volta com o Nossa Unesc, programa da Ecocria, Escola de Comunicação Criativa da nossa universidade. Tem novidade em breve da Ecocria que eu vou poder contar para você daqui uns dias aqui no programa. Lembro que estamos em horário novo, estamos em formato novo, mas com o compromisso de sempre, com as boas novas da nossa universidade comunitária para a nossa região. Eu já volto a conversa com a professora Paola, mas antes tenho convidado aqui no programa. A Paola falou há pouco sobre as residentes que prestam serviço no nosso Nuprevips, que tem toda essa missão de apoio, por exemplo, às mulheres vítimas de violência. E a Emelin dos Santos, que está conosco aqui, ela é residente em saúde mental e atenção psicossocial e pode nos trazer, Emelin, um pouco mais dessa experiência direta, né, de vocês que lidam aí com as mulheres, por exemplo, que procuram o serviço, em que condição essas mulheres chegam, né? Como é que é esse primeiro diálogo? Essa parte acho que é importante, né? Porque é aí
que o psicólogo consegue estabelecer a ponte, né, de como vai auxiliar, como chegar efetivamente no que a pessoa tem a expor. A pessoa às vezes não chega tão aberta assim ao diálogo, né? Vocês têm que fazer esse trabalho formiguinha aí. Como é que é isso tudo? Que impressões você pode transmitir dessa prática que o NupreVips permite a vocês, hein, Emily? Obrigado pela participação aqui conosco. Olá a todos. Agradeço o convite, né, para estar aqui hoje. Então, falando um pouquinho da minha experiência aqui no NupreVips, eu comecei a atuar aqui este ano, né? Estou no meu 2º ano de residência, em residência multiprofissional em saúde mental e atenção psicossocial. A gente não tem tanto esse contato, né, com o estudo das questões da violência na graduação, não só nós psicólogos, mas principalmente todas as áreas da saúde, né, quando a gente pensa em atuação em equipe multiprofissional. Então, a experiência de estar nesse espaço, que é um espaço que trabalha diretamente com a violência, é muito interessante, tanto para uma formação prática, quanto para a nossa formação teórica também, enquanto profissional de saúde. E é bacana pensar isso, a questão do atendimento da mulher vítima de violência, porque quando elas vêm aqui no serviço, claro que muitas já vão chegar, como é um serviço que trabalha diretamente com isso, então já se sabe que elas estão vindo por conta dessas questões, né, por conta dessas situações. Mas é um trabalho em que a gente vai construindo com ela, porque é um processo, né, reconhecer a violência, é todo um processo para que essa pessoa consiga reconhecer a situação de violência, reconhecer o que está acontecendo, como que essa situação acontece, né? O que é essa violência, dar nome à violência, é um processo muito delicado e difícil, então é um trabalho de formiguinha mesmo, como tu falou, e a gente trabalha muito dentro disso, né, dessa lógica do reconhecimento da violência e também de reconstruir, né, do resgate da autonomia e da identidade dessas mulheres, porque muitas vezes essas mulheres perdem muito da autonomia, por essas questões que a Paola já tinha apontado, né, de muitas vezes perder os vínculos, né, não tem mais a rede de apoio, não tem mais domínio das suas coisas, das suas decisões, da sua vida. Então, a gente trabalha muito nisso, né, no resgate da autonomia e da identidade, né, de quem é essa pessoa, quem é essa mulher. E eu imagino, Emily, que vocês lidam com mulheres das mais diversas faixas etárias, né, ou tem uma faixa assim mais comum, as de mais idade, não tanta idade. Como é que você pode apontar para a gente, até como forma de se servir também, né, Paola, de um referencial para a nossa audiência, a respeito disso, né? Se tem daqui a pouco um grupo etário aí em que as mulheres estão mais sujeitas a esse tipo de situação ou não, se isso independe da idade, por exemplo, hein, Emily? Se a gente for pensar na questão da notificação, né, dos dados que chegam para nós de todos os serviços, de certa forma independe. Tem faixas etárias que ocorrem mais, mas ocorre desde com crianças até idosas. Mas aqui no serviço a gente acaba atendendo mais mulheres numa faixa entre 25 e 45 anos, assim. Mas a gente também atende algumas adolescentes e também já atendeu idosas, né, ou mulheres fora dessa faixa, assim. Legal. E vocês estão vendo aí, ó, vou apontar aqui, com a liberdade, essa fitinha aqui, ó, é o crachá da Unesc. E aí, isso aqui é para dizer, olha aí o crachá da Emily, isso, olha o crachá da Emily, olha só, dá para ver certinho o crachá da Emily. Isso aqui é para mostrar para vocês o seguinte, o tamanho do compromisso que a universidade tem com essas questões da sociedade, porque nós expomos no programa de ontem aqui o vínculo lá da educação física com o Criciúma Esporte Clube, trabalhando lá o jovem atleta que está sendo formado com todo um corpo multifuncional. E agora a gente fala do NupreVips e a gente traz a experiência da Emily, que está ali lidando num cotidiano, aprendendo mais para o seu exercício profissional, aprofundando ainda mais para o seu exercício profissional e ao mesmo tempo, Emily, ajudando a mudar uma vida de uma pessoa que está sendo atendida aí. Vocês conseguem sentir isso? Você, jovem, começando aí, começa a perceber, já consegue perceber essa questão de ajudar a mudar uma vida de uma pessoa, Emily? Sim. A gente consegue perceber, né? Eu acho que não é nem a questão de mudar, eu não vejo dessa forma, né, como mudar a vida de uma pessoa, mas eu enxergo como auxiliar uma pessoa no processo de reconstrução, né, de conseguir se reconectar com ela mesma e de conseguir, né, continuar e dar novos passos na vida dela. Belíssima definição, muito bom, muito bom.
Emelinho, obrigado pela presença aqui conosco, um bom trabalho, e a Emelinho já esteve conosco aqui em outras ocasiões. Até uma próxima oportunidade, parabéns pelo trabalho aí, tá bom, Emelinho? Muito obrigada. Legal. Obrigado a Emelinho, belo trabalho, parabéns. Falou bem a nossa residente, né, muito professora? bem. Gostei muito de ouvir ela falando aí. Falou bem. E uma das situações que ela pontuou na questão dos dados, né, ao dizer da faixa etária, das que mais vocês atendem, o que a gente tem efetivamente de dados de atendimentos, hein, professora? Então, vou trazer um pouquinho mais das notificações, né? Acho que a Emily trouxe um pouquinho mais dos atendimentos, então trazer um pouco das notificações, né? Quando a gente fala da violência doméstica, quando a gente fala da violência conjugal, né? Onde o autor da violência é o companheiro, o marido, o esposo, o namorado, a faixa etária é principalmente ali entre 20 e 59 anos. Então, a gente está falando de mulheres adultas, basicamente, né? Quando a gente fala de outros tipos de violência, como, por exemplo, um dado que é bem alarmante, a gente pode dizer assim, mas que fala um pouco também da nossa sociedade, de como a sociedade se estrutura também, é que quando a gente tem situações de violência sexual, por exemplo, o principal público são crianças e adolescentes. Então, isso é muito complicado, né? Mas aponta principalmente para um público. Quando a gente fala da violência pelo companheiro, a gente está falando de mulheres adultas, principalmente, né? Claro, a violência atravessa as mulheres em todas as faixas etárias, mas tem algumas características que a gente vai percebendo um pouquinho mais, né? E como o nosso principal nossa principal questão de atuação é a violência doméstica, onde tem esses vínculos, né? E violência doméstica não significa só que a violência acontece dentro de casa, né? Mas são os vínculos que estão envolvidos, seja o companheiro, seja às vezes pai, às vezes filhos. Entre as mulheres idosas, a gente percebe várias situações onde os autores, as autoras são os filhos, né? Então, alguém que deveria estar de alguma forma provendo algum tipo de cuidado e, na verdade, é também quem está, às vezes, colocando a pessoa numa situação que é de violência, às vezes de negligência do cuidado, né? E então, o nosso olhar ali não é para procurar culpados, mas fazer o cuidado dessas pessoas, né? Das situações de violência. E quando a gente refere aqui uma faixa etária mais jovem ou mais avançada, a gente fica pensando na repercussão para a vida dessa pessoa, né? Até fiz questão de perguntar isso para a Emily, a questão do impacto para o futuro dessa pessoa, né? Uma pessoa mais jovem tem uma condição melhor de reagir enquanto mulher a uma violência do que uma pessoa de idade mais avançada, por exemplo? Ou não necessariamente? Não necessariamente, assim. A gente vai ver as pessoas lidando de diferentes formas, assim. E aí, quando a gente vai avaliar isso, a gente precisa ver qual é a história daquela pessoa, o que aquela pessoa já viveu, né? Quem é a rede de apoio que ela tem, quem são as pessoas que estão com ela, quais são as estratégias dela mesmo, né? As estratégias internas para lidar com os problemas, como que ela já lidou com os problemas em outros momentos da vida. Então, e acho que essa é uma questão bem importante, assim, que a gente vai olhar para cada situação como uma, né, que vai ser diferente das outras e que a gente vai ter que entender o que está por trás de toda essa situação para então poder fazer o cuidado, cada uma do seu jeito, assim, né? E acho que algo que é bem importante também é que, e a fala da Emily me trouxe um pouco isso, é que o nosso papel é de acompanhar essa mulher nesse processo, respeitando as decisões dela. Então, a gente sempre vai orientar a registrar, por exemplo, um boletim de ocorrência, né? Muitas vezes solicitar uma medida protetiva, né? Enfim, da pessoa que está, às vezes, ameaçando ela, né? Mas isso tudo vai sempre depender da vontade, da autonomia dela. Então, ela tem o direito de nos dizer como ela quer proceder, o que ela quer, de que forma faz sentido para ela, respeitando, então, sempre a autonomia dela, né? Então, isso fica bastante assim como, né, se tem alguém que está nos ouvindo, enfim, que às vezes, né, mais receosa, assim, de procurar uma ajuda, o que eu vou precisar fazer, assim, a gente sempre faz, é um convite para um primeiro acolhimento, assim, né, para a gente poder conversar, mostrar para a pessoa as possibilidades, de acordo com o que ela está vivendo, de acordo com o que ela quer, e ela vai tomar as decisões, né, de acordo com a forma como ela acha que é o jeito de passar por esse momento, assim, né? Importante. Isso é bem importante. Professora, deixa os contatos, né? As pessoas querem ter acesso ao serviço, conhecer mais, enfim, quais os canais aí, por gentileza? Então tá. Então, mais uma vez, né, nós estamos localizados nas clínicas integradas da Unesc, basta procurar no Previps, né? O nosso telefone, então, é 3431-2764, né? 2764. Nós temos também uma página no Instagram, que é noprevips.cri, né, de Criciúma.
Então, também pode nos procurar lá, pode mandar mensagem se tiver alguma dúvida. Esses são os principais meios, assim, para entrar em contato com a gente. É só entrar em contato, solicita um acolhimento e a gente marca com bastante facilidade, assim. Para quem for mais fácil, também pode chegar, pode ir até nós, assim, sem horário marcado também. Então, né, enfim, como for mais fácil para essa pessoa, assim, né? Acho que é também importante a gente colocar que a gente está se aproximando agora do Setembro Amarelo, né? Que também é um mês que a gente fala da prevenção ao suicídio, uma coisa né? leva a outra, né? Exatamente, vezes, né? isso mesmo. E essa relação é bem importante da gente pensar, da violência com, né, um sofrimento mental intenso, assim. Então, para a gente pensar que quando a gente fala de prevenção ao suicídio, a gente também tem que pensar em prevenção das violências interpessoais, né? Dessas violências que a gente está falando no dia de hoje, assim. Já fica, né, um gostinho para esse mês, então, que a gente já está ali, enfim, já estamos nele, assim, né? Isso, inclusive será tema de um dos próximos programas aqui. Perfeito. Professora, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho e conte conosco até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Em breve, com Muito certeza. obrigada. Muito bom. A professora Paola Rodegueri Galelli conversou conosco aqui, ela que é psicóloga e mestre, especialista em saúde coletiva aqui pela Unesc, e também veio falar do Nuprevips, de todo esse trabalho da violência contra a mulher, que a gente só tem uma palavra a dizer aqui para resumir isso tudo. Não. É inadmissível. Não. E com essa mensagem a gente encerra o programa, agradece a sua audiência. Até uma próxima, gente. Tchau.